postando. Oi, pastor e teólogo João Delfim vai nos dar orientações cristãs para o momento em que vivemos nesta palestra. Entrevista. 3 vezes bacharel em Teologia pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada, Seminário Internacional de Teologia e Universidade da Bíblia. Especialista em Cultura Teológica pela UCDB. Mestre em Teologia pelo Seminário Internacional de Teologia. Mestre em Teologia pela Faculdade de Educação Teológica de São Paulo. Uma boa tarde para os nossos amigos que acompanham aqui através do Tweetcast e irão nos acompanhar através das gravações que acompanharão esse trabalho por todo o mundo. Aqui estou para fazer um comentário, como já foi dito na apresentação, uma análise, uma semelhança à palestra, a ensino, sobre a vida cristã, sobre o momento que estamos vivendo, sobre detalhes das Escrituras, que é a minha especialidade, e sobre o que nos interessa, que é a salvação das almas, a educação teológica, espiritual, sadia, a educação natural que propicia os alicerces para a raça humana. Vamos começar então por uma pequena introdução que podemos dizer assim: as igrejas que hoje existem no nosso planeta não são os templos. As igrejas são as pessoas. Portanto, para que nós venhamos aprofundar esse assunto e penetrar verdadeiramente no conhecimento, vamos esquecer os nossos problemas, vamos varrer da nossa mente os problemas com relação ao materialismo, com relação a prédios. Existem muitas igrejas que têm 20, 30, 40 ou mais estruturas, e as pessoas que se encontram lá dentro são escravas, não recebem cultura, são engodadas e enganadas muitas vezes. Claro que isso é algumas igrejas, algumas modernas, algumas muito antigas e outras tradicionais também acontece isso, não são todas. A metade das igrejas são bem boas e bem lutadoras, possíveis de conviver saudavelmente e com uma determinada evolução de capacidade. Em Mateus 16:18 nos diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aqui confirma o que nós estamos falando. Pois eu te digo que tu és Pedro. Nosso Senhor Jesus Cristo não tinha igreja. Ele tratava com as pessoas, ensinava, pregava nas sinagogas, no templo, nos montes, aonde o povo se reunia em busca de conhecimento, de salvação, de orientação, de cura. Ali encontrava-se Jesus trabalhando, dando aqui a prova cabal de que igreja são as pessoas. Igreja hoje, no nosso tempo, é uma sociedade onde todos têm o mesmo direito
tanto o membro que recém entrou, como o pastor presidente. Ali existe uma hierarquia, mas essa hierarquia é para o trabalho. Os direitos de uma associação são iguais. Eles têm o direito de escolher o seu pastor, eles têm o direito de dizer o que está certo, o que está errado, de confrontar, comentar dentro daquela estrutura que eles são membros. Eles têm direitos iguais a todos ali. E há essa necessidade para que haja estruturas, associações e igrejas ideais e que dão liberdade, que atendem às leis democráticas em respeito e consideração à pessoa. O reino de Deus, igreja hoje, que veio para destruir as fortalezas do inimigo, é esta estrutura de pessoas, de convívio e de comunhão de irmãos com Deus. Deus disse para nós dominarmos e não que seríamos dominados. O pecado e a doença e a morte são recompensas adquiridas por nossas atitudes. Então, o reino de Deus, a igreja, está sendo montado na face da terra, através do trabalho das associações, das igrejas, como já falei, das pessoas. Prédio não resolve. Bonito. Exploração de membros não leva a nada a não ser o sustento de alguns. E as pessoas nesse corre-corre, com problemas de toda ordem, já estão tendo déficit de memória, doenças psicológicas, parapsicológicas que se instalam. E isso nos dá, nas Escrituras, a orientação de João 10:10, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Existem dois espíritos hoje na face da terra. Um é ladrão, fala através de pessoas e desejos carnais, de costumes errados, heresias, orientações falhas, uma falta também material, nutricional, que leva a falhas. Este usa todo esse tipo de artifício para chegar até a pessoa. E o Espírito Santo, que fala através das Escrituras e é diretamente em nosso coração, em nossa mente, para nos animar, nos dar esperança, e mesmo nas falhas, mesmo nas tristezas. Então vejam que existe uma identificação de qual espírito: aquele que quer dominar, que quer comandar, e aquele que dá liberdade. É o Espírito Santo. As pessoas estão sofrendo tanto pelos sistemas governamentais e as religiões que formam a estrutura, também pelas igrejas, que estão tendo cansaço, dores de cabeça, dores no corpo, como já falei, déficit de memória. E isto nós encontramos uma solução através do trabalho cristão hoje. Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A proposta de Cristo, a proposta do cristão, a proposta da igreja, a proposta do Espírito Santo é alívio, é solução, é orientação, é capacitação para a vida.
Então podemos entender isto em muitos versículos, buscando aqui e ali nas Escrituras Sagradas, com pessoas capacitadas que recebem o dom de levar uma palavra. Ali encontraremos o fio da meada, o caminho, a solução, a orientação para seguir com saúde, com paz e tranquilidade. Hebreus 5,14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Aqui nos fala mais uma vez a Escritura, dizendo que nós temos um mantimento, uma alimentação. E esta alimentação verdadeira, sólida, onde a pessoa escolhe, quando você serve um prato, pede, me serve um prato de comida, de alimento. Você escolhe o que quer comer ou não. Não é colocado goela abaixo. Não é líquido. Não, a pessoa adulta capaz não é criança que tem que tomar líquidos e nem tem capacidade para escolher o que está absorvendo, tomando. O mantimento sólido é para os perfeitos. E esses perfeitos não são aqueles que não cometem falha ou não cometem algum erro, algum pecado, mas aqueles que, se ocorre algo errado, se arrependem e continuam tendo uma liberdade de escolher. Não ficam cauterizados, presos, amarrados pelo inimigo que busca derrotar, a destruir todos os que estão em erro, em falha e dentro do seu domínio. Em razão dos costumes também é muito perigoso, vários costumes, heresias. E esse alimento, as Escrituras Sagradas, a orientação verdadeira, o desvio da falsidade e do pecado, é para os que são exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal pelo Espírito Santo. A falsidade hoje na face da terra é o maior mal. As pessoas são falsas em todos os sentidos. Mais adiante nós vamos comentar sobre isso. Nós atingiremos os resultados que esperamos. Agora uma orientação. Você espera o quê? Você está sendo capacitado para esperar o quê? Onde se encontra a nossa esperança? Nossos desejos e sonhos, ali estará o nosso coração e nossa fé para executar e receber as bênçãos. Nós temos, através da teologia, através das Escrituras, promessas. Nós recebemos méritos através das nossas obras. Nós devemos ter metas para atingir no dia a dia, no ano, no mês, na profissão, na família, na igreja, e projetos em comunhão com Deus, projetos que Deus dá a sua orientação através das Escrituras, se concorda ou não com aqueles projetos. Outro exemplo que nós podemos receber aqui e distribuir facilmente são as matas nativas. Vamos fazer uma figura, uma parábola, uma metáfora. Uma mata nativa não precisa de agrotóxico, não precisa de inseticida, não precisa de fertilizante, não precisa de matar formiga, não precisa se cuidar daquela mata nativa, onde ela é nativa, natural. Você vai lá, tem fruta, tem madeira, tem sombra, tem solo, tem boa água. A exemplo desta mata que está intacta, sem a penetração do homem e do homem com o pecado,
ali está natural, segundo a vontade de Deus, a exemplo desta Marta, que não precisa de estar correndo aqui e ali para resolver problemas. Nós temos a igreja pura, que se alimenta das escrituras sagradas, que toma atitudes adequadas em comunhão, resolvem os seus problemas, se tornam em oração, em busca, em obras, em adoração, em propósito, em fé. Igrejas puras, naturais, espirituais. Essas igrejas não precisam se estar correndo para cá e para lá para haver sucesso, para haver vida natural, para haver produção, para haver crescimento. A mata nativa está lá. Ela produz o que ela precisa e tem o que ela precisa. A igreja pura, por obras, por justiça, por santidade, por amor, por misericórdia, por piedade, por perdão, por capacidade, por dedicação, não precisa se estar buscando do mundo, comprando do mundo para ir lá resolver problemas. A igreja é natural e ali o Espírito Santo faz e resolve os problemas. Lá os milagres acontecem, lá as salvações de almas acontecem, e lá a capacitação acontece, as pessoas estão ali sendo capacitadas dia a dia naturalmente. E uma das provas disso em Apocalipse 22:2 diz assim: no meio da praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Esta árvore que está lá no ambiente segundo a vontade de Deus, produz, tem sucesso, tem salvação, tem vida, e vida com abundância e vida eterna. A igreja pura é alimentada por Deus. A sociedade educada, culta, que respeita as leis, que está segundo a vontade de Deus, tem a solução para os seus problemas. Não tem segundas intenções, não tem fonte errada e regras que o mundo ensina. Atos 3,16: e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Aqui Pedro, mais um exemplo de vida urbana, de vida social, de vida na igreja. Pedro está caminhando em direção ao templo. Na porta, ali se encontra um paralítico. Pedro, quantas vezes passou ali? Deve ter até dado moedas para aquele paralítico, mas não estava preparado para resolver aquele problema. Quantas tristezas deve ter tido Pedro ao passar ali e ver aquele cidadão paralítico, sofredor, parado ali naquele local. Dias e dias sem perceber, sem estar capacitado, ou estar pronto para lhe dizer o que aconteceu nesse versículo, que é citado, onde na presença de todos vós, esta perfeita saúde foi dada a este homem. Determinado dia, Pedro recebeu a capacitação, pela a dedicação, o uso da fé, a busca, a oração. Chegou determinado dia, ele disse: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Assim é a vida urbana. As pessoas são falsas,
Elas passam por um necessitado, elas fingem que não vê. Elas passam por uma mentira, elas fingem que não escuta. Elas passam por um problema na rua, na sociedade, no governo, elas fazem de conta que não viram, está tudo bem, está tudo em ordem. Elas passam por um problema familiar, social, nos departamentos de ensino, elas passam por um problema de traição conjugal, elas passam por um problema dentro da igreja e fazem de conta que não viram. A falsidade está destruindo o mundo, porque as pessoas não encaram a realidade, não olham, não têm sentimento, não têm responsabilidade pela vida que está recebendo. Não buscam os dons, não buscam capacitação, não buscam solução. Elas fogem do problema. Elas varrem para debaixo do tapete. Determinado dia, Pedro chegou e disse: levanta e anda, no nome de Jesus Cristo. E ali encontrou a solução. Ali houve uma solução social, uma solução de problema social, político ali, e de problema espiritual, onde se revela a presença de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, disponível ao povo de Deus, à igreja. Para ter vitória é preciso agir, é preciso ter atitude. As pessoas hoje na igreja sofrem muito por isso. O pastor não quer confrontar os erros, porque vai perder um banco de membros. Vai perder toda aquela família. É o que eles pensam no dinheiro, no seu sustento. Não se lembram que ali tem almas que precisam ser salvas. A sociedade, no governo, no convívio social, na administração, na vida legal, elas fogem do problema também. Ah, está acontecendo isso assim, assado, eu não vou criar problema, porque de repente eu perco o meu emprego, eu perco a minha oportunidade, vou desgostar alguém, vou entrar em contenda, vou me incomodar, e fogem do problema. Aí o que acaba acontecendo? O domínio, o reino de Satanás domina a região. Lembro de um exemplo rapidinho aqui para vocês. Um cidadão que era trabalhador de obra, pedreiro. Ele ia para o seu trabalho, ele não era o pedreiro empleiteiro, ele era um tipo de auxiliar ali encostado. Ele ia para o trabalho e saía do trabalho, um homem casado, que tinha família, muitos filhos, tudo. Saía do trabalho, duas moças, jovens, encontravam ele, davam-lhe bebida, faziam o que podia e tiravam o dinheiro dele, porque ele recebia diariamente. Ele era um obreiro encostado naquela obra. Ele chegava em casa cansado, bêbado e sem dinheiro. Elas faziam campanha ali, cuidavam para que ele, saindo de lá, elas tivessem, se uma não estivesse ali, a outra estivesse. Aí, determinada feita, estou numa oficina, ali trabalhando, cuidando dos meus veículos, e um rapaz me contou a história. Eu disse: mas eu vou falar, na época eu era diácono, vou falar para o pastor, encarregado da igreja que eu pertencia naquela época. Até um dos motivos que eu saí daquela igreja foi esse. Falei para o pastor, eu digo: olha, está acontecendo isso, elas vão matar esse rapaz, elas vão dar uma droga para esse homem, e além de destruir a família dele, que já está a caminho de destruição, os filhos já sabem, a sociedade já sabe, só a mulher que não sabe, são capazes de matar ele qualquer hora dessas. Aí ele: mas eu vou, a família é grande,
eu vou perder 2 bancos na igreja de pessoas e não sei mais o que, e foi deixando. Aí eu fui nele de novo, eu digo, ué, o que está acontecendo? Ele disse, mas não sei o que, por isso e por aquilo. Eu digo, se tu não for falar com ele, eu vou falar. Aí ele falou com o cidadão, chamou ele isoladamente, e o cidadão confirmou para ele, sim, está acontecendo isso, realmente está acontecendo. Ele já era membro da igreja e estava sendo preparado para ser um porteiro. Aí, o que aconteceu? Ele não acreditou, porque ele saiu dali achando que aquilo ia ficar por isso mesmo. Ninguém tomou atitude, nada mudou. Fui falar com ele e disse para ele, olha, elas vão te matar, elas vão tomar teu dinheiro e estão rindo da tua cara. Aí o que aconteceu? Tive que passar por cima da autoridade do encarregado para resolver o problema. Aí o que aconteceu? Ele foi lá, fez as festas com elas, não bebeu e não deu dinheiro, elas brigaram com ele, quase deram nele, aí ele entendeu que era verdade o que eu estava dizendo. Voltou para casa, estavam vivendo uma vida miserável, ele passou a juntar o seu dinheiro, parou de beber, reformou a casa, comprou um carro e estão na igreja felizes. E esses exemplos, isso acontece não é só na igreja, isso acontece na sociedade, os problemas aparecem, mas as pessoas são falsas e correm dos problemas porque elas pensam, em vez de agradar a Deus e servir a Deus, servem ao dinheiro, ao chefe, ao agrado ao seu semelhante e acabam servindo a Satanás e acabam pela falsidade entregando as pessoas à desgraça, à perdição e à morte. É só um exemplo. João, primeira carta de João 5,4. As pessoas têm que tomar atitudes. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós temos que andar por fé para permear nesse caminho. E não importa o resto. Nós temos que andar com Deus para permear nesse caminho, resolver os problemas e ter a vida com liberdade. Nós temos duas fés. A nossa fé que leva à obediência, que é o nosso alicerce, que é o nosso caminho que chega até a comunhão, a obediência às Escrituras, o conhecimento das Escrituras, o conhecimento das leis, o conhecimento das regras, da ética, da moral, e é concedida por Deus, que nos leva dirigidos pelo poder de Deus em nós, como aconteceu no versículo que falei, onde Pedro cura o paralítico. Se você está em obediência, se você está em comunhão, se você busca capacitação, Pedro passou ali para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Um dia Deus, segundo a sua vontade, autoridade e poder, disse, Pedro, agora tu cura esse homem. Outra coisa que nós podemos comparar aqui para orientar, para seguir dando o exemplo de como viver uma vida cristã, uma vida social, uma vida na igreja. É que nós precisamos, para dirigir um carro, de uma carteira de motorista e de capacitação, um curso, um preparo, provas, para que possamos dirigir aquele veículo, fazer a manutenção dele, cuidar dos pneus, do óleo. Nós precisamos entender, isso até nem se faz nesses cursos de habilitação, mas a pessoa precisa entender, conhecer o veículo que ela está usando, porque senão ela vai causar um acidente, ela pode causar mortes, ela pode causar destruição até da própria vida. E a nossa Bíblia é o nosso curso, é a nossa carteira de motorista. Ali estão as nossas regras, ali estão as nossas normas, a ética, a moral, a orientação do Pai para o Filho diretamente, a orientação divina. João
8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer o que estamos fazendo, nós precisamos de capacitação para saber o que estamos fazendo. Aqui eu estou ligando o Tweetcast Online de novo, porque encerrou a primeira parte, ok? Então estou começando aqui uma nova transmissão da televisão direta online ao vivo. Aqui seguimos o nosso trabalho. Deus está preparando você, Deus está nos preparando para uma grande obra. Deus está preparando a criatura para o universo. Ele não está preparando só para uma família, só para uma sociedade, uma cidade, uma nação, um planeta, um sistema solar, uma galáxia. Ele está preparando para todo o universo, para toda a extensão infinita. A criatura precisa conhecer a verdade e ter essa liberdade de ação, para ter comunhão com Ele e receber a capacitação a cada momento desta vida, vida com abundância e vida eterna que as Escrituras nos ensinam. João 14:20 nos diz assim: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Mais adiante, com o andar dos dias, dos anos, das eras, as pessoas os salvos vão conhecer que estão em comunhão com o seu Pai, com o seu Deus, com o seu Criador. Temos que saber que estamos capacitados para enfrentar as dificuldades, enfrentar os problemas. Nós temos essa liberdade, pois nós conhecemos o nosso Deus, conhecemos a fonte da onde saímos, que somos criaturas limitadas, mas grandemente capacitadas para esta vida. Temos o que é maior conosco, temos o Criador, o único Deus e suficiente, e que nos capacita para superar qualquer problema que possa aparecer. Temos o apoio do Pai e usamos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a chave concedida através dos ensinamentos sagrados. É por Cristo, o único e suficiente Salvador, que chegamos ao nosso Deus, o único e suficiente Deus e Pai. Nós precisamos saber de muitas coisas, precisamos de alimentação informacional. Nós temos a vida, o poder e a glória de Deus que nos permite escolher o caminho que desejamos. Cada um escolhe o que quiser, total liberdade. Os resultados vão ter que receber. Nós precisamos saber que os sonhos que um dia pensamos realizar, se andarmos com Deus, eles serão realizados. E o conhecimento de que nem a morte ou o inferno pode nos impedir de ter a vitória. Nós temos todo o tempo do mundo. Você não tem só o tempo da sua vida. Você não tem só o tempo de sua idade. Você não tem só o tempo de um exercício, de uma função, de uma profissão. Você não tem só o tempo de o nascimento de uma nação. Você tem todo o tempo do mundo. Você tem vida, vida com abundância e vida eterna à disposição de você, se você andar em comunhão com a fonte da vida, com a que sustenta a vida, em comunhão com esta vida, permeando neste caminho. Pois Cristo nos ensinou que podemos vencer. Cristo nos deu o exemplo. Ele derrotou as doenças, a morte e todos os espíritos imundos. Portanto, até aqui nós chegamos à conclusão de que para dirigir as nossas vidas, para dirigir a nossa história, nós precisamos de Bíblia.
Nós precisamos de uma vida cristã, nós precisamos de uma igreja, comunhão com uma igreja boa funcionando, com bons orientadores, uma igreja que venha a lutar pelo benefício não só dos membros, mas para o benefício social. 1 Coríntios 15, 4. O que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, este nos dá o exemplo de que temos todo o tempo que possa existir na presença de Deus. Desde que tenhamos esta comunhão com Ele, desde que estejamos de acordo de viver esta vida na sua presença. E Ele venceu pela obediência a Deus Pai. Como podemos obedecer? Como podemos obedecer? Fica a pergunta. Como podemos conhecer a verdade? Como podemos vencer? Precisamos da carteira de habilitação. Precisamos ler a Bíblia Sagrada, para que não venhamos a ser engodados por falsos mestres, falsos pastores, falsas igrejas, falsa sociedade, falsos governos. Romanos 15, 4. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Eu estou dando prova de tudo que estou comentando aqui. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Nós temos que ter esperanças, nós temos que ter sonhos, nós temos que ter planos, nós temos que ter sentimentos, nós temos que ter amor. Nós não podemos ser falsos, covardes. Estes, diz a Escritura, que não entrarão no reino dos céus. As pessoas estudam tudo e sobre tudo, mas não conhecem a si mesmas. Hoje, na era que estamos vivendo, 2015, nós temos conhecimento do universo, de Marte, da Lua, do Sol, dos planetas, das galáxias, de tudo. Mas as pessoas não recebem capacitação. As crianças não são ensinadas, na grande maioria, com exceção das igrejas, que muitas igrejas boas acorrem a esse exercício. As crianças não são ensinadas sobre o que elas são, sobre quem elas são, sobre como elas devem se comportar, como devem ser os seus atos, as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas palavras, as suas obras, da onde elas saíram, quem elas são. E aí nós temos aqui Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem foi criado, segundo as Escrituras, alma vivente. O homem foi criado, segundo as Escrituras, pessoa. O que é alma? Fica esta pergunta. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Mais uma vez a palavra alma. Aí perguntamos-nos, a mente é alma? O espírito é alma? O corpo é alma? 1 Pedro 2:11. Amados, peço-vos que, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. A alma é espírito, porque diz na Escritura que o espírito combate e contende contra a alma contra o espírito. A alma é você, a alma é a pessoa, a alma é o mordomo deste corpo, deste templo. Nós precisamos entender isto. A alma é a pessoa, é a estrutura criada por Deus para exercício da vida. Ela tem parte no corpo, tem parte no espírito, tem parte na mente. Nós precisamos saber
e nos nutrirmos, porque precisamos cuidar desse corpo. Precisamos ter comportamento cerebral, precisamos cuidar desta mente. Uma educação cerebral. Precisamos entender que existem muitas heresias, distorções que as Escrituras não ensinaram, não falaram e que hoje estão semeadas pelo mundo e dentro do cristianismo também nas igrejas. Para nosso corpo nós precisamos de peixes, frutos das águas, ovos e frutas para alimentação cerebral. Nós precisamos entender que somos pessoas e essa pessoa tem uma estrutura e essa estrutura precisa ser alimentada. A memória é automática. A nossa mente, ela registra tudo o que ela vive e ao seu redor. Mesmo que as pessoas não se deem conta do que está acontecendo no seu consciente, no lóbulo frontal, a nossa mente está registrando tudo, porque ela é o livro da vida, ela é a vida, ela pertence à vida, ela pertence à pessoa, ela pertence à alma. Tudo está ali registrado automaticamente. Você comanda a sua vida, você tem exercício físico, uma boa nutrição, uma nutrição adequada, está se informando sobre isso, tem consciência do que está fazendo, você tem exercício de leitura, conhecimento da teologia, da Bíblia, exercício espiritual da vida em comunhão, em uma igreja, em uma associação, em uma família, em uma sociedade. Você cuida do seu espírito, procura discernir o que está chegando até você, se é algo maligno, se é algo de Deus, para se alimentar adequadamente. Apocalipse 21, 27 nos diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, só os que estão registrados, e ninguém pode deletar aquilo ali. Não, só em computador se deleta, na mente humana não. É semelhante a uma caixa preta de avião. Ali as palavras estão ali, os atos estão ali, o que aconteceu está ali. Só que esta é muito superior a uma caixa preta de avião. Filipenses 4:3. A ti, fiel companheiro, também suplico que as ajudes, porque trabalharam comigo no Evangelho e em companhia de Clemente com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Mais uma vez fala em livro da vida, e aqui Paulo está falando sobre os auxiliares, os obreiros, as obreiras, melhor dizendo, que ali participaram ajudando ele, que estavam registradas, estão registradas nas mentes delas e nas mentes das pessoas que conviveram ali. O alto fluxo, que é o mundo das memórias que lança sobre a nossa mente consciente, todas as ideias, todas as memórias, muitas vezes causa distração, causa distorção. A nossa mente, por exemplo, o sonhar é automático. E assim o autofluxo também, quando estamos acordados, ele leva as pessoas a terem atitudes, leva as pessoas a terem reações. E nós temos que ter domínio sobre a nossa mente, mas isso só com um conhecimento bem alimentado, bem exercitado, com o conhecimento necessário e a capacitação cultural, física e espiritual necessária para esse exercício de você conduzir a sua história, de você conduzir a sua vida, de você dirigir neste caminho, de você estar capacitado para a vida. O autofluxo é a nossa imaginação, e ali existem fluxos de memória, fluxos de pensamentos. As pessoas muitas vezes adoecem e por causa desse autofluxo não conseguem dominar os medos, as memórias, os pensamentos, e chegam a doenças
e que evoluem até a loucura. Essa é a razão da realização humana, o mundo das ideias, o mundo da consciência, o prazer e a graça de ter esse sucesso, de ter esta liberdade, esse desenvolvimento mental, essa capacidade de escolha, de busca de vida. Esta é a nossa mente, o nosso consciente que causa essa grande realização à humanidade, ao ser humano. Cuidado com os primeiros 30 segundos. Você que não quiser adoecer, passar por uma psicose e futuramente uma neurose, cuidado com os seus primeiros 30 segundos de um acontecimento, de um fluxo de memória, de um acontecimento, momentos difíceis e aparências lançadas em momentos rápidos na sua mente. Os primeiros 30 segundos levam muitas vezes a um fluxo de adrenalina e a um desvio das janelas de opções, da razão, que levam à razão e ao pensamento. São fechadas pelo medo e fica uma reação que pode se tornar violenta, errada e doentia. Hoje nós temos muito isso pela síndrome do pensamento acelerado, é muito discutido e ensinado isso. Hoje as pessoas assistem rádio, televisão, internet, conversam, estudam, falam, trabalham, família, sociedade, governo, tudo é pensamento e escutando e falando e ouvindo e assistindo. Isso leva a um fluxo, a um pensamento, uma capacitação tão grande que a pessoa tem que parar, respirar, ela precisa botar os pés no chão, ela precisa entender que pode estar sendo enganada, ela pode estar caindo numa falsidade, tanto enganada por ela mesma como pelas outras pessoas, perigosa, que pode lhe levar a um erro, a uma falha, a uma doença, a um câncer. Leva essa síndrome dos pensamentos acelerados, leva a doenças, dependências, depressão, que é o último estado da raça humana, é a depressão. Nós estamos realmente no fim dos tempos. As soluções sem racionalizar não existem. Nós precisamos ter a razão, o exercício da nossa fé, da nossa consciência, o exercício do aprendizado, do convívio, da comunhão, com pessoas adequadas que nos nos repassem a verdade, que nós venhamos a conviver em igualdade, em irmandade, na presença da sociedade, na presença da igreja, na presença de Deus. Romanos 10:17. De sorte que a fé foi pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos muito da fé. Nós já comentamos nisso antes. Nós precisamos muito da fé para vencer as obras do maligno, para vencer as falsidades, os pecados, as heresias. Em Hebreus 12:15 diz assim: vigiai com cuidado para que a ninguém falte a graça de Deus. Nós não podemos enganar uma pessoa, não passar por essa pessoa a verdade que Deus nos capacita. A humanidade é uma unidade. Vigiai com cuidado. O que você quer para o seu semelhante, você deseja para você também, recebe para você também, para que não brote alguma raiz de amargura. O pecado, a traição, a falha, o erro, a falta, a ignorância causam brotos de amargura, ofendem, elas castigam, elas destroem e causam raízes de amargura e vos perturbe, e por elas sejam muitos contaminados. Isso contamina a sociedade. A sociedade está contaminada pelo pecado,
os governos estão contaminados pelo pecado, as igrejas estão contaminadas pelo pecado, por isso que dou aqui vazão a esse detalhe. A igreja tem que ser boa. Ela tem problema? Vai ter. Ela tem erro, falha, alguma heresia vai penetrar lá? Vai. Mas as pessoas que estão lá dentro, se tiverem um exercício de comunhão com Deus, se forem verdadeiras uns para com os outros, elas vão resolver todos esses problemas e vão saber dirigir esse caminho, guiadas pela Bíblia Sagrada, e vão chegar às soluções. Isaías 40, 29. Ele dá força ao cansado e aumenta fortaleza ao que se acha debilitado. Ele dá força aonde? Na igreja. Ele dá força aonde? Na informação, nas escrituras sagradas. Ele dá força aonde? Através das pessoas que são usadas por Deus para o ensino, para a pregação da palavra, para palestras, para aquela pessoa que fala a verdade. A pessoa que fala a verdade está falando a palavra de Deus. Provérbios 17, 22 nos diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Nós temos que ter alegria. Para ter alegria precisamos ter liberdade. Para ter liberdade precisamos conhecer a verdade. A verdade é que nos leva à liberdade. Ali nós podemos escolher e aconselhar, orientar e ser orientado, capacitar e ser capacitado. Provérbios 14, 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A falsidade, o erro, a falcatrua, o engodo, o desvio de conduta, a falta de ética, a falta de moral, a falta de santidade, a falta de justiça, leva à podridão, à destruição, ao inferno. E o coração com saúde é a vida da carne. O coração alegre é a vida da alma. O coração compassivo, misericordioso, paciente, educado, é a vida, está recebendo a vida do Espírito, está recebendo capacitação. Aqui nós encerramos esse pequeno comentário e exalto a vocês que estudem as Escrituras e prestem muito atenção. Eu não comentei aqui porque isso é um assunto a nível de doutorado, mas prestem bem atenção, se cuidem dentro das faculdades, dentro das sociedades, dos governos, das igrejas. Existe muita falsidade, muitas heresias. Estudem a Bíblia Sagrada e guiem-se pelas Escrituras, guiem-se pelo Espírito Santo, busquem uma nutrição, tanto a natural, a física, como a espiritual, a informativa, para ter esta habilitação, para ter esta vida com abundância e vida eterna. O infinito está aí posto para nós vivermos o tempo de Deus. O tempo de Deus não existe início nem fim na sua presença. Que Deus abençoe a todos. Prepara aí para desligar. Que Deus abençoe a todos. Que Deus dê saúde, dê paz, dê tranquilidade, dê uma boa alimentação, uma boa informação, uma boa igreja, uma boa sociedade, um bom governo para você, para a sua família, para todos os que você tiver comunhão, e que você possa servir a Deus e levar a verdade, levar a fé e levar o conhecimento de que existe um caminho e que existe uma solução, uma esperança e uma fé. E ela já foi comprovada e está escrita para o nosso exercício, para o nosso reconhecimento desta verdade. Isso nos capacita, nos dá a graça da vida e a alegria no nosso coração,
e salva as nossas almas e as almas dos nossos semelhantes, agradando sempre e louvando o nome do nosso Deus, único e poderoso Deus, revelado em nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus Cristo, encerramos aqui.